Oi, gente, bem-vindos aí ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Bruno Thanos, médico de família e psicanalista, professor no curso de medicina da Unisul. Esse vídeo é especialmente dedicado aos meus alunos do internato em atenção primária à saúde, mas todos vocês que estiverem aí acessando a rede e se interessarem por esse tema também são bem-vindos. Podem deixar mensagens, comentários, sugestões, perguntas na parte de comentários aí do vídeo, que eles serão respondidos assim que possível. E para os meus alunos que têm acesso direto a mim, podem também anotar as dúvidas aí e conversar comigo durante a aula. Será um prazer poder debater com vocês os temas da nossa aula de hoje. Bom, a aula que eu tenho projetada aqui para vocês hoje, na verdade ainda não está projetada, mas será já já, uma aula sobre generalidades em atenção primária à saúde. Então, ela está aí agora. Espero que vocês já estejam conseguindo visualizar. Muito bem. A atenção primária à saúde é um dos campos de atuação do profissional de saúde, não apenas do médico. E é um campo de atuação que tem cada vez mais se fortalecido, porque os sistemas de saúde do mundo mais custo-efetivos, eles precisam ter uma atenção primária à saúde forte. Se a atenção primária à saúde não funciona bem, o sistema de saúde vai gastar mais e não vai oferecer um atendimento com a qualidade que poderia oferecer. Então, seja no âmbito público ou no âmbito privado, a atenção primária à saúde tem sido cada vez mais falada e precisa ser bem feita. Quando você fala numa inserção do estudante de medicina no estágio em atenção primária ou básica, eu particularmente não gosto desse nome básico, porque a atenção primária de básica não tem nada, ela é muito complexa. Quando a gente insere um aluno de medicina nesse espaço, é simplesmente, talvez, o estágio mais importante, porque, além dele ser a base para todos os outros campos de atuação, é aonde o aluno vai encontrar maior quantidade de campo de trabalho depois que ele se formar como médico. Não é incomum as pessoas, né, se formarem em medicina e quererem atuar em áreas de especialidades focais, e não há nenhum problema nisso. No entanto, até que você consiga um espaço numa especialidade focal, isso pode demorar muito. E não é por acaso. É porque o mercado de trabalho está repleto de vagas de atenção primária, que é onde a gente mais precisa de gente atendendo as pessoas. Mas as especialidades focais, elas são bastante concorridas, porque tem muita gente fazendo, especialmente aqui no Brasil. Nós temos aqui uma certa desproporção, né? De mais médicos querendo fazer especialidade focal do que a atenção primária. Isso era uma verdade em conteste há alguns anos atrás, na época que eu me formei, por exemplo. Hoje, talvez a gente esteja caminhando para um equilíbrio, mas eu não tenho números exatos para passar para vocês, mas certamente a atenção secundária e terciária ainda encanta mais os alunos de medicina do que o trabalho na atenção primária. Isso tem uma série de motivos, e eu não vou debater aqui hoje o que leva a isso. Mas é certo que a gente precisa desconstruir alguns mitos e alguns estereótipos. Primeiro, aquele estereótipo do médico de postinho, né? Médico que trabalha em atenção primária, embora às vezes ele vá estar atuando num posto de saúde, não tem nenhum demérito nessa profissão, ao contrário, é uma profissão valiosíssima e muito importante. E precisamos ter médicos qualificados aí também na ponta do atendimento para fazer a roda girar bem nos nossos sistemas de saúde. Então, para quem está começando o estágio em atenção primária, né, e é aluno do curso de medicina, essa aula hoje vai falar sobre coisas bem gerais, assim, sobre essa área de atuação e que podem ajudar vocês a fazer o estágio de uma maneira melhor e o estágio, inclusive, ser mais prazeroso para vocês. Então, vamos passar aqui para o segundo slide desta apresentação. E nesse segundo slide, eu vou até abrir a tela cheia para vocês aqui, para mostrar
é algo bem interessante, assim, o que foi demonstrado nesse trabalho. Um trabalho que estudou uma população geral, que era um N de 1.000 pessoas, né? Jovens e adultos, eram pessoas com mais de 15 anos. Nesse universo de 1.000 pessoas, ao longo de um mês, 750, ou seja, 3/4 da amostra, vai sofrer algum sintoma, ou alguns sintomas. Então, a gente pode perceber, né, que um número grande de pessoas tem sintomas ao longo do mês. E eu acho que essa estimativa aqui desse trabalho pode até estar subestimada, porque é muito difícil a gente passar um mês sem ter nenhum sintoma. O sintoma é algo muito comum. A doença nem tanto. Algo que a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar em atenção primária. É o primeiro ponto. Na atenção primária, muitas vezes a gente vai trabalhar com sintomas, mas nem sempre que a pessoa tem um sintoma, ela está necessariamente com uma doença orgânica, uma lesão anatômica, uma infecção, uma doença autoimune, enfim. E é importante a gente saber que, como o sintoma é muito comum, a gente também tem que saber, como médicos, manejar o sintoma e não achar que tudo é uma doença orgânica. Embora a gente tenha que saber procurar a doença orgânica também, claro. Bom, dessas pessoas que têm sintomas ao longo do mês, apenas 250 durante esse mês consultaram um médico. Poxa, mas o que aconteceu então com os outros 500? Os outros 500 ou tiveram sintomas autolimitados, que desapareceram espontaneamente, algo extremamente comum, ou procuraram outras formas de lidar com o seu sintoma. Se automedicaram, procuraram um outro profissional de saúde, um fisioterapeuta, um psicólogo, um massagista, um pajé, enfim. As pessoas não procuram só o médico quando elas estão com algum sintoma. Mas 250 consultam o médico. E aí, pode ser qualquer médico, tá? Não precisa ser necessariamente um médico da família, um especialista em atenção primária. Médicos, né, de diversas clínicas podem ser consultados aí ao longo de um mês. Mas a questão importante desse slide aqui também é que, dos 250 que procuraram um médico, apenas 14, 5 mais 9, tiveram que ser referenciados a hospitais ou universidades, né? 8 desses aqui em hospital geral, um hospital universitário, desses que foram internados aqui, e 5 foram referenciados a especialistas focais, que não aquele que estava atendendo, porque às vezes era um especialista focal que estava atendendo ali, né? Ou seja, dos 250, 236, se meu cálculo está certo, né? Podem ter os seus problemas resolvidos no âmbito primário de atenção. Não precisam ser referenciados nem encaminhados a um hospital. Então, a gente já consegue entender por esse gráfico aqui que o mercado de trabalho do médico está bem mais favorável aqui, né? Para atender essa gente que se consulta, mas não precisa de ser encaminhada para um especialista focal e nem para o hospital. Então, se você, meu caro aluno, decide se tornar um médico especialista em hematologia, pneumologia, dermato, qualquer que seja a especialidade, ok, tudo bem. Só que entenda que o seu espectro de ação vai ser pequeno numa população geral. Então, assim, e quanto mais você for bom na sua área, mais você vai ter paciente, naturalmente. Os pacientes vão querer procurar um especialista focal bom. O problema é a gente querer fazer só especialidade focal e não ser bom nisso aqui. Se você não for bom em atenção primária, você está restringindo o seu campo de trabalho. Ou então você vai trabalhar nesse campo de uma maneira não muito boa, com não muita qualidade, digamos assim. Aí não vai ser bom nem para você, porque você vai estar fazendo um trabalho que você não sabe fazer direito, e nem para os pacientes, que vão estar sendo mal atendidos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar com esse slide aqui para vocês. Quando a gente está falando de atenção primária, nós estamos falando de um campo de atuação, não só do médico, né, mas de outros profissionais também, que é a porta de entrada dos sistemas de saúde, como todo mundo já sabe, praticamente, e também é um grande mercado de trabalho, né? Bom, aqui, eu espero que o gráfico tenha mudado aí na tela para vocês também, eu trago um outro aspecto que vai ajudar a gente a entender aquela questão da doença e do sintoma.
ou vice-versa. Esse gráfico aqui, ele mostra, né, foi tirado de um trabalho também, um trabalho bem clássico, que mostra o percentual de queixas físicas com causas identificadas versus aquelas queixas físicas que não têm causas orgânicas identificáveis. Então, por exemplo, de todas as pessoas que se queixam, né, um acompanhamento de 3 anos, inclusive, de dores no peito, ou de fadiga, ou de dor de cabeça, ou de insônia, ou de dor abdominal, apenas um percentual muito pequeno delas, que são esses em cinza, cinza claro aqui, tem causas orgânicas identificáveis para os seus sintomas e suas queixas. A maioria delas, né, que está mais escurinha aqui no gráfico, não tem uma causa orgânica identificável. Então, assim, essas pessoas, elas procuram prioritariamente os médicos. Então, os médicos não podem dizer que o que está acontecendo aqui não é nada. É alguma coisa, sim, é um sintoma. Pode não ser uma doença orgânica. Mas dizer para o paciente que ele não tem nada é um tanto quanto perigoso para a relação médico-paciente. Você pode quebrar essa relação se você sair para o paciente afirmando que ele não tem nada, sendo que ele está sentindo desconforto. O médico costuma falar isso, que ele não tem nada, o paciente, quando ele não tem uma doença orgânica identificável, porque o médico ele é formado, via de regra, centrado na doença. E a gente precisa ser mais centrado na pessoa, especialmente para atender bem no âmbito primário de atenção à saúde. Se a gente não for centrado na pessoa, nós vamos estar procurando doença o tempo todo e, na maioria das vezes, a gente não vai encontrar. É isso mesmo, na maioria das vezes, não há doença orgânica identificável. Isso não quer dizer que a gente não tenha que estar muito bem atento para a possibilidade de haver doença orgânica. Porque a doença orgânica geralmente vai requerer algumas ações mais urgentes ou com certa prioridade da parte do médico, certo? Muito bem. Temos aqui nesse outro gráfico uma parte muito importante também aqui dessa aula, que é entender que um serviço de atenção primária à saúde bem eficaz, né, de boa qualidade, ele consegue ter 88% de resolutividade, tá? Isso aqui foi tirado de um gráfico do Grupo Hospitalar Conceição, que é um dos melhores lugares para se fazer residência em medicina de família aqui no Brasil, fica lá em Porto Alegre. Lá, claro, né, como eles têm um serviço de excelência em medicina de família, atenção primária, eles conseguem encaminhar muito pouco, né, encaminham 12% só dos atendimentos. E os outros 88%, eles conseguem resolver ou acompanhar, gerenciar ali no nível primário de atenção à saúde. É isso que se espera, né? Pelo menos 80% de resolutividade de um bom serviço de atenção primária à saúde. Esses outros 9% aqui, né, são encaminhados para o segundo e o terceiro níveis de atenção à saúde. Segundo nível de atenção à saúde seriam os ambulatórios de especialidades médicas focais. Terceiro nível de atenção, os hospitais, as grandes cirurgias, enfim. E encaminhados para outros setores que não saúde, 3% dos pacientes. Que outros setores seriam esses? Vocês poderiam me perguntar. Bom, um setor bem comum da gente encaminhar pacientes é o serviço social, por exemplo, né? Não é considerado diretamente uma área da saúde, mas é uma área que tem uma afinidade muito grande, a gente tem que trabalhar em parceria com eles muitas vezes. E temos também o setor de perícias, quando a gente encaminha um paciente para fazer uma consulta com o médico de trabalho, e daí essa consulta com o médico de trabalho vai gerar, às vezes, uma dispensa do trabalho, ou ele vai atestar que o paciente pode continuar trabalhando, enfim. Aposentadorias por invalidez, esse tipo de coisa que não vai resolver na atenção primária. Mas a coordenação do caso sempre parte dali. Para terminar a sessão de gráficos, né, eu trago aqui, na verdade, agora uma tabela que mostra, né, o motivo de consulta em atenção primária, a distribuição dos motivos de consulta, um trabalho também do Grupo Hospitalar Conceição, e que provavelmente, se a gente reproduzi-lo hoje, a gente consegue encontrar mais ou menos os mesmos percentuais. E é interessante nesse trabalho perceber que 23% das consultas em âmbito primário de atenção à saúde é por um motivo geral e inespecífico, ou seja, coisas que não ficam muito bem definidas. E não tem problema na atenção primária à saúde a gente
trabalhar em cima da dúvida. O que a gente não pode ter é a percepção, faltar percepção, por exemplo, de sinais de alarme. Então, um paciente que se apresenta com uma queixa de dor abdominal e está com sangramento digestivo. Esse a gente não pode ficar no geral e inespecífico, a gente tem que ir atrás logo do porquê que está acontecendo isso. Mas tem situações na atenção primária, por exemplo, tem uma dor no ombro, aguda, começou tem 3 dias. Será que eu preciso sair fazendo ultrassom do ombro desse paciente? Ainda não sabemos, é muito cedo. Você pode avaliar o caso, avaliar a funcionalidade da articulação, examinar, palpar, não havendo nenhum sinal de edema, artrite ou uma limitação funcional importante, você pode medicar o paciente, marcar um retorno, trabalhar com essa demora permitida na atenção primária e com a longitudinalidade, né, a capacidade de ver o paciente muitas vezes, de novo, se for necessário. E, de repente, o sintoma cessa, como aconteceu lá no nosso primeiro gráfico, ou o sintoma pode piorar e daí talvez você tenha que realmente definir o diagnóstico. Está com uma tendinopatia do supraespinhal, por exemplo, vai ter que fazer um ultrassom para definir. Então, não é um problema, não é feio a gente terminar uma consulta de atenção primária com um diagnóstico inespecífico, ainda um diagnóstico sindrômico. Na verdade, é até desejável em alguns casos. Por quê? Se a gente sair pedindo exame para qualquer situação, porque a gente quer atrás da doença orgânica de qualquer jeito, a gente vai gastar demais e sem precisar. Porque muitas vezes o sintoma regride espontaneamente, melhora, né? Ou é uma situação que não precisa realmente do exame para a gente definir condutas. Bom, outras coisas que esse gráfico nos mostra, né, é que queixas genitais, acompanhamento de gravidez, planejamento familiar, são situações muito comuns em atenção primária, então é importantíssimo que o médico que atenda ali, mesmo não sendo ginecologista, médico de família, conheça um pouco dessas situações e saiba manejar isso. E aí a gente tem aí as queixas digestivas, respiratórias, diversos tipos, né? Queixas de pele e até queixas psicológicas, né? Entram aqui junto com as circulatórias e problemas sociais, né? Endocrinológicos, como as campeãs de motivos de consulta na atenção primária. Então, realmente, a gente tem que saber manejar de tudo um pouco na atenção primária e os problemas mais comuns de todas essas áreas aqui, a gente não vai esmiuçar nessa aula de hoje, é preciso saber manejar bem, para que a gente não fique sendo só um porteiro ali do sistema de saúde, né? Você vai encaminhar, você toma um remedinho aqui. A gente precisa também saber manejar doenças orgânicas comuns, a gente precisa saber trabalhar com o tempo, a demora permitida, para nos tornarmos médicos efetivos nesse nível de atenção à saúde, tá? Muito bem, aqui agora nesse slide, eu vou trazer para vocês aqui esse diagrama para a gente lembrar quais são as principais funções de um serviço de atenção primária à saúde. Conhecer essas funções é conhecer um pouco, naturalmente, das nossas funções enquanto médico ou outro profissional de saúde atuante na atenção primária à saúde. Nós temos diversos outros profissionais que atuam, né, em APS também. Enfermeiro, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, etc. Todos esses profissionais são considerados profissionais de atenção primária, muitas vezes. A não ser que trabalhem em outros níveis também, né? Hospitais e tal. Também temos vários desses profissionais atuando em outros níveis. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui nesse diagrama é a questão do cuidado da saúde comunitária. Então, quando a gente trabalha num serviço de atenção primária, é preciso saber que nós somos responsáveis pela saúde da comunidade que está adscrita ao nosso serviço. E para a gente prestar um bom atendimento à comunidade, com atividades, ações preventivas, ações promotoras de saúde, a gente precisa, claro, conhecer as características da nossa comunidade. Não tem como a gente falar em saúde da nossa comunidade sem um trabalho eficaz de reconhecimento de quem é esse público, né, que a gente atende. Também a função do serviço de atenção primária é coordenar o cuidado para outros serviços de atenção médica. Então, como se diz por aí, o profissional de atenção primária, ele é o gerenciador do sistema, gerenciador do paciente dentro do sistema. Então, é o médico da atenção primária que sabe quando o paciente dele precisa se consultar com um cardiologista, com um oftalmo,
quando ele precisa fazer uma consulta pontual, ou quando ele vai ter que ter um acompanhamento contínuo, aí entra também o parecer do especialista focal, claro. Se ele vai ter que fazer uma cirurgia, se ele vai ter que ir para um hospital, é dali que partem as demandas e as organizações, né? A gente pode também falar dos serviços de urgência e emergência, as UPAs, os hospitais que têm porta aberta. Ali, de certa forma, também funciona como uma porta de entrada do sistema de saúde e eu tenho uma teoria de que a gente pode até colocar as UPAs e as urgências de hospitais como um serviço de atenção primária, ou um braço da atenção primária. É preciso o médico que está ali também, nesses espaços, o médico ter noção dessas questões, né, de doença, de sintoma, de gerenciamento de recursos do sistema, porque ele também está fazendo esse papel de gerenciar. Aconselhamento e suporte, né, também é algo que os serviços de atenção primária à saúde fazem, devem prover para os seus pacientes, para as pessoas da comunidade que dependem daquele serviço de atenção primária. Então, é claro, né, a gente não trabalha sozinho enquanto médicos, a gente precisa muito dos outros profissionais de saúde para que esses serviços, né, de aconselhamento, de suporte, até um serviço de atenção social, possam se dar de modos mais eficazes. A promoção de saúde, e aqui também a gente pode incluir algumas atividades de prevenção, também faz parte do serviço de atenção primária. Como eu já falei, esses serviços aqui a gente vai saber quais a gente vai oferecer conhecendo a nossa comunidade. E o cuidado continuado, né, é também uma função do serviço de atenção primária. Então, não existe dar alta para um paciente na atenção primária. A gente sempre dá a alta daquele dia e diz, olha, volte quando você precisar. Estaremos aqui para continuar o cuidado relacionado à sua saúde. Então, a atenção primária não pode se cansar dos pacientes. Ela vai, na verdade, conhecer, né, pacientes que são poliutilizadores do serviço, pacientes que usam menos. Inclusive, tem alguns pacientes, às vezes, que podem ser populações de risco, que estão usando pouco serviço, e a atenção primária tem que mandar a gente atrás dessas pessoas, porque às vezes elas estão precisando, mas não estão chegando no serviço de saúde por algum motivo. Então, o cuidado contínuo envolve todas essas coisas também. E envolve também conhecer, né, a população, saber quem que é a população que precisa de mais consulta naquele determinado momento do tempo, a pessoa que vai precisar de menos consulta naquele momento, que é a pessoa que está mais saudável. Então, tudo isso está interligado aí. E para finalizar essa aula, esse é o último slide dessa aula, que é uma aula curta. O objetivo aqui não é fazer aulas também muito desgastantes para ninguém. Vamos tecer algumas diferenças entre o trabalho da atenção primária à saúde e o trabalho da atenção secundária e terciária. Vejam bem, estamos diferenciando, não estamos dizendo que um seja melhor do que o outro. Nunca. Na verdade, esses dois trabalhos são fundamentais. É importante que a gente tenha médico e trabalhando nos dois lados, né? E também que a gente tenha outros profissionais de saúde atendendo dos dois lados aí. Então, no primeiro tópico ali, né, a atenção primária à saúde, a gente sabe que dedica-se a problemas mais frequentes. Eu já até falei isso para vocês hoje na aula. Esses problemas não necessariamente são problemas simples, às vezes podem ser bem complexos. Como, por exemplo, manejar uma polifarmácia. É difícil pra caramba e é necessário, é o médico da atenção primária que faz isso. Já no nível secundário e terciário de atenção, os médicos vão se dedicar a problemas menos comuns, por exemplo, as doenças mais raras. Em geral, esses problemas são complexos, tá? Mas nem sempre. Às vezes pode ter alguma situação mais corriqueira no ambulatório de nível secundário, por exemplo. Às vezes pode chegar uma pessoa com um problema aparentemente grave no nível terciário de atenção e até que se faça todos os exames que afaste a possibilidade daquilo ser uma doença grave mesmo, pode ser considerado um problema menos comum e depois, na verdade, a gente vê que é algo, né, não tão complexo assim. No nível primário de atenção à saúde, proporcionalmente, a gente atende mais pacientes antigos com problemas novos. Então, é aquilo que eu falei, o paciente não tem alta. E a gente vai acompanhar ele ao longo da vida dele ali naquela comunidade. Se ele se mudar, ele leva os problemas com ele e vai ter que gerenciar isso em outro local. Mas a gente não pode ter, assim, achar ruim de atender o mesmo paciente várias vezes na atenção primária, porque isso é regra, não é exceção. Tem pacientes que realmente vão muitas vezes ali. Já na atenção secundária,
proporcionalmente, atende-se mais pacientes novos e com problemas novos. O paciente gira mais na atenção secundária, espera-se que o problema dele se resolva, ele não precisa ficar ali por muito tempo. Mas é claro, né, a gente também tem pacientes novos na atenção primária e tem pacientes antigos e recorrentes na atenção secundária e terciária. Isso também não é regra sem exceção, digamos assim. Na atenção primária, a gente tem uma variedade maior de diagnósticos e muitos diagnósticos ainda estão indefinidos. E como eu falei para vocês anteriormente, não há um problema nisso. Um problema do diagnóstico não estar definido. Na verdade, às vezes é salutar esperar para definir o diagnóstico. Às vezes não, às vezes a gente tem que tomar as rédeas da situação de uma maneira mais aguçada, porque o problema pode ser grave, pode ser urgente. Já ali na atenção secundária e terciária, temos um menor leque de diagnósticos e a maioria já está definido. Eu sempre dou um exemplo de um amigo meu cardiologista que uma vez eu visitei o consultório dele ali, ele tinha na mesa dele impressos os códigos CIDs do capítulo I, que são as doenças cardiovasculares. Então, ele praticamente só usava os códigos CIDs daquele capítulo ali. Já na atenção primária, não teria como eu fazer a impressão dos CIDs mais utilizados, porque a gente utiliza praticamente códigos de todos os capítulos ali do CID, né? Desde os capítulos de transtornos mentais, doenças infecciosas, até o R, né? Que são sintomas gerais e inespecíficos, a gente usa bastante também. O Z, que são outras situações de contato com o serviço de saúde, enfim. E, finalmente, para concluirmos por hoje, é importante essa distinção do que a gente faz na atenção primária em relação à atenção secundária e terciária. Não que a gente não possa cuidar do sofrimento na atenção secundária e terciária, mas o âmbito primário de atenção, a gente não lida só com a doença. A gente tem que lidar também e dar um acolhimento para o sofrimento, ou seja, para os aspectos envolvidos nas emoções do paciente. Isso é um trabalho que deve ser feito. Por isso que a gente fala, né, em termos em inglês, em illness, para se referir ao sofrimento, e disease, para se referir à doença orgânica. Então, a gente não, para trabalhar em atenção primária, a gente tem que entender que a disease faz parte do nosso escopo de atenção, mas o illness também faz. E é preciso desenvolver ferramentas e habilidades de comunicação para trabalhar bem com isso daqui. Senão, você pode procurar outra coisa para fazer. E já na atenção secundária e terciária, é muito mais comum, né, ter que dar atenção para a doença. O que não quer dizer que não possamos e não devamos dar atenção para o sofrimento envolvido na doença, porque é muito difícil a doença transcorrer sem algum sofrimento também, independente dessa doença ser qual seja, né? Muito bem, então, essa é a aula sobre generalidades no trabalho na APS. Espero que tenha sido útil para os meus queridos alunos e para você também que resolveu se ligar no meu canal. Eu fico à disposição para responder questões e outras coisas nos comentários aí. Um forte abraço para vocês.